Muito bem, gente. A gente vai começar a aula de hoje, né? Fazer uma revisão de números inteiros e racionais. E para quem não assistiu a aula, para quem faltou, é a oportunidade de poder assistir na íntegra. Começar a fazer uma revisão sobre números inteiros e números racionais. Os números inteiros que vocês viram lá no 7º ano. Observa aí que esses são os elementos dos números inteiros. Ele cresce infinitamente para a direita e decresce infinitamente também para a esquerda. Valores negativos para a esquerda, valores positivos para a direita. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é o conjunto de números inteiros. E aí nós temos esses elementos aí, ó. Lembrando que o zero, tá? Ele não é nem negativo e nem positivo. Não existe mais zero e nem existe também, não existe também menos zero. E é bem simples. Para você somar números inteiros, você só precisa saber dos casos. O primeiro caso, esse que vocês estão vendo aí, ó. Por exemplo, se eu tiver menos 7 e quiser somar com menos 2, vai dar menos 9. Na verdade, é bom você fazer uma analogia com dívidas, né? Lucro e prejuízo, ou pagar alguma coisa e dever alguma coisa. Imagine que você está devendo R$7. E aí, novamente, você vai contrair uma dívida de R$2. Então, você vai ter uma dívida de R$7, uma dívida de R$2, logo você vai ter uma dívida de R$9. Menos 7 com mais menos 2 vai dar menos 9. Por outro lado, se você tiver R$3 e depois adquirir mais R$5, você vai ter R$8, ou seja, mais 3 com mais 5 vai dar 8 positivo. E para somar os inteiros com sinais diferentes, o procedimento também praticamente é o mesmo aí, ó. Você pode até fazer novamente a analogia com dinheiro. Imagine que você esteja devendo R$7 para alguém. E aí, na hora que for pagar, você vai pagar 5. Tá? Então, o dinheiro que você tem para pagar a sua dívida não é suficiente para quitar lá. Você vai continuar devendo, só que agora vai dever menos 2. Tá lá, ó, menos 2. Então, menos 7 com mais 5 vai dar menos 2. Agora, se você tivesse R$7 e gastasse R$5, você teria o quê? Mais 7 e gastar 5, fica ainda com mais 2. Ou seja, fica ainda com dinheiro. Ao contrário da primeira situação, que você ia ficar devendo aí, porque você devia 7 e tinha apenas 5 para pagar, ficou devendo 2. Outra situação. Mais 3, menos 12. Imagine que você tem R$3 e aí vai fazer uma dívida de R$12. Tá, o dinheiro que você tinha não é o suficiente para pagar a dívida que você fez de R$12. Então você vai pagar os R$3 da dívida que você fez de 12, mas ainda vai continuar devendo 9. Por isso apareceu menos 9 lá. Observe que é bem simples quando você faz analogia com dinheiro, né? Se você está devendo ou se você tem esse dinheiro em mãos, fica simples de não errar de não errar o sinal que vai ficar no resultado final de cada operação. Menos 1 com mais 4. Agora você está devendo R$1, mas tem R$4 para pagar. Ou seja, você vai pagar R$1 que você estava devendo e ainda vai ficar com 3. Menos 1 com mais 4 vai ser igual a mais 3. Vamos resolver alguns problemas aqui, para vocês terem mais ou menos a ideia de como essas operações que envolvem números inteiros, positivos e negativos, são bem simples. Menos 9 com mais menos 3. Imagine que você tem uma dívida de R$9. E aí depois adquire uma outra dívida de R$3. Então você vai ter uma dívida de
R$13. Na verdade não é R$13, é R$12, tá? Um pequeno erro aí de cálculo, tá? Então você pode consertar depois novamente aí. Então menos 9 com mais menos 3 vai dar menos 12 e não menos 13, tá? Só para chamar a atenção, você depois deu uma consertada aí, no lugar do 3 é o 2. A letra B, menos 4 com mais 3. Imagine que você tem uma dívida de R$4 e tem só R$3 para pagar. Você vai pagar os R$3 e não vai quitar toda a dívida e ainda vai ficar devendo 1. Então, menos 4 com mais 3 vai dar menos 1. Letra C. Agora você tem R$5 e vai gastar 2. Ou seja, você vai adquirir uma dívida de R$2. Tá? Então, você vai ter R$5, vai gastar 2 e vai ficar ainda com R$3. Ali na frente está 5. E aí novamente vocês consertem aí, porque na verdade o resultado não é 5, o resultado é 3, mais 3. Tá? Então aí na letra C o resultado é mais 3 e não mais 5. A letra D. Nós temos mais 13 e mais 7. Agora você tem R$13 e vai adquirir mais R$7. Tá? Não é adquirir dívida, é adquirir o valor R$7. Então você tem R$13 e vai ganhar mais R$7, você vai ficar com R$20. Por isso vai dar mais 20 positivo lá. Ó. A letra E. Menos 20 com mais 10. Você tem uma dívida de R$20. Tem apenas R$10 para pagar. Você vai pagar sua dívida apenas a metade, vai continuar devendo. Só que agora vai dever 10. Então, menos 20 com mais 10 vai dar igual a menos 10. Então, vocês observam que, fazendo analogia com o dinheiro, com situações da vida cotidiana, né, fica bem simples de entender essas operações que envolvem números inteiros positivos e negativos. A letra F. Menos 22 com mais 22. Analisando essa letra F aí, você tem dois valores idênticos, só que um negativo e outro positivo. É como se você devesse R$10 para uma pessoa e fosse pagar os R$10 com os R$10 que você tem no bolso. Ou seja, quando você paga a dívida de R$10 com os R$10 que você tinha no bolso, você não fica sem nada, ou seja, você quitou a sua dívida, não deve absolutamente nada. Por isso, menos 22 com mais 22 vai ser igual a zero. E mesmo porque o menos 22 com mais 22 são valores opostos, são valores simétricos. E valores simétricos vai dar igual a zero. Tá? Então está aí embaixo, os números menos 22 e mais 22 são simétricos. Então, passando aqui para o outro slide. Lembrando que essa daqui é a primeira aula do 8º ano, do primeiro bimestre de 2018. Para quem perdeu, vai ter a oportunidade de ver aqui no canal. E qualquer dúvida você pode deixar no seu comentário que podemos fazer um outro vídeo tirando a dúvida daquela parte lá, ou de um segmento, ou de algum ponto que você não entendeu na explicação. A subtração de dois números inteiros é a soma do primeiro número com o oposto do segundo. Tá? Existe essa maneira de você resolver essa operação, e também existe outra maneira de fazer a analogia novamente. Então imagine que você tem R$11 na sua mão, e aí você vai adquirir o menos que aparece aqui. Esse menos que aparece bem aqui, gente, ó, antes do mais 5, tá? Esse menos que aparece antes do mais 5, esse menos bem aqui, ó, que vocês estão vendo com o cursor, que aparece antes do mais 5, ele é substituído pelo sinal de mais com o oposto do mais 5. Quem é o oposto de mais 5? É o menos 5. Tá? Então você vai ter o quê? Mais 11 somado com menos 5 vai dar mais 6. Ok? Mas é importante lembrar que, imagine que você tem R$11 e aí você vai ter uma dívida de R$5 que vai sair dos 11. Ó.
esse sinal de menos aqui é uma dívida que vai sair dos... É um valor que vai ser retirado dos R$11 que você tem. Então, R$11 retirando os R$5 vai dar R$6. Tá? Então, a outra maneira é você substituir o sinal de menos pelo sinal de mais, seguindo aqui a propriedade, ó, soma do primeiro número com o oposto do segundo número, que vai dar 6. Então, também aqui bem explicado, o número inteiro mais 5 foi substituído pelo seu oposto menos 5, e a subtração se transformou em uma soma. Vamos ver um outro exemplo aqui. Outro exemplo. Imagine agora que você esteja devendo R$2. Você está devendo R$2 para alguém. Tá? Então, qual é a estratégia? Você está devendo R$2 e vai ser retirado de você. Tá? Alguém chegou para você e vai fazer o seguinte: olha, eu vou pagar a dívida de R$7 que você tem. Só que você não tem uma dívida de R$7, você tem uma dívida de R$2. Então, quando essa pessoa pagar essa dívida de R$7 que você não tem, que você tem apenas uma dívida de R$2, ou seja, esses R$7 que ela vai pagar vai eliminar essa dívida de R$2 e ainda você vai ficar com um saldo positivo de 5. Por isso que vai dar 5 aqui, ó. Tá? Então, a outra maneira de você resolver esse problema é usando a propriedade, ó. Usando a soma, tá aqui, ó, substitui o menos pelo mais e o valor do menos 7 pelo seu oposto, que é o mais 7. Ou seja, menos 2 com mais 7, subtrai os 2, pega o valor do maior e coloca aqui. Outro exemplo aqui. Você está devendo R$20 e alguém, tá? E alguém vai subtrair, ou seja, vai tirar desses R$20 que você está devendo, vai retirar a dívida de R$13, ou seja, vai pagar parte da dívida. Aqui, ó, tá retirando quanto? Retirando menos 13. Tá retirando menos 13 da onde? Daqui, ó, certo? Então ele vai retirar menos 13 do menos 20. Quando ele retirar menos 13 do menos 20, vai sobrar menos 7. Então você tem menos 20, que é uma outra maneira que você pode colocar o mais no lugar do menos. Aqui, ó, o mais. Esse mais aqui foi colocar no lugar do menos. E o oposto de menos 13 é mais 13. Menos 20 com mais 13. Ficou errado com o resultado. O resultado aqui na verdade é 7. É 7 negativo, tá? 7 negativo, conserte lá. Aqui é 7 negativo, não é mais 5. Tá? Na hora que eu estava montando o slide, eu colei esse valor daqui. Então esqueci de substituir aqui o mais 5 pelo menos 7. Vai dar menos 7 devido ao sinal do menos aqui, ó. O sinal do maior, e o maior é o 20. Qual é o sinal dele? Menos. Então o valor aqui vai ser menos. Vamos fazer alguns exemplos, tá? Algumas questões aqui para dar uma treinada, para ver como é que está a situação. Então nós temos aqui, ó, você tem uma dívida, vamos lá novamente fazer a analogia. Você tem uma dívida de R$5. Tá aqui uma dívida, ó, menos 5, tá? Vai ser retirado dessa dívida de menos 5, vai ser retirado R$2 de menos 5. O que é que vai acontecer? Quando for retirado menos 2 daqui, tá? Menos 2 daqui é como se tivesse alguém pagando R$2 da dívida de R$5 que você tem. Então, quando isso acontecer, você vai ter apenas uma dívida de R$3, tá? Apenas uma dívida de R$3. Vem aqui. Letra B. Agora é o contrário. Você tem R$5, você tem R$5 e vai gastar R$2. Você vai ficar então com R$3. Letra C. Você tem R$4, mas aí você vai fazer uma dívida, ou menos aqui, ó. Você vai fazer uma dívida de R$12. O que é que vai acontecer? Os R$4 que você tem não é suficiente para a dívida que você fez de R$12.
Então você vai ficar devendo menos 8. Menos 8. A letra D. Tá? Letra D. Você tem 3 reais. Você tem 3 reais. Tá? Você tem 3 reais. E desses 3 reais vai ser retirado uma dívida. Olha aqui, ó. Vai ser retirado uma dívida. Quando tem esse menos aqui, pessoal, menos 9, quer dizer que vai ser retirado uma dívida daqui. Só que você não tem dívida nenhuma. Você tem 3 reais em mãos. Então, quando alguém vai pagar uma dívida que você não tem, esse mais 9 vai ser adicionado a esse 3 aqui, ó. Ou seja, vai dar 9 com mais 3, que vai dar mais 12. Então, você tinha 3 reais. Aí a pessoa chegou para você e disse, olha, eu vou pagar sua dívida de 9 reais. Tudo bem, pode pagar. Só que você não tem essa dívida de 9 reais. Então, quando a pessoa pagar essa dívida de 9 reais, que você não tem, você tem 3 reais, esse valor que ele vai pagar vai ser somado com 3. Portanto, vai dar mais 12. A letra E é o mesmo exemplo, praticamente a mesma questão que a gente viu no exemplo anterior, que são valores simétricos. São valores simétricos, ó. O menos 20 com menos mais 20 dá a impressão de que realmente são simétricos. Só que olha aqui no meio, ó. Ó aqui no meio. Qual é o sinal que eu tenho aqui? Tem um sinal de menos. Sinal de menos. Então imagine que você está devendo 20 reais para alguém. Aí você vai lá e vai adquirir de novo, vai emprestar da pessoa. Você vai emprestar da pessoa mais 20 reais. Então, quando você está devendo 20 reais, com mais de 20 reais que você está devendo, você passa a dever 40 reais. Ou seja, vai dar menos 40. É o resultado da letra E. Multiplicação de números inteiros. Não é nada difícil também. A única preocupação que você vai ter que ter aqui é com relação aos sinais. Sinal positivo, mais com mais, sinal negativo, menos com menos, e sinais diferentes, mais com menos, menos com mais. Então você vai ter os sinais, os números com o mesmo sinal e números com sinais diferentes. Então aqui nós temos um exemplo de menos 8 vezes menos 3, que dá mais 24, e menos 8 vezes menos 8 vezes mais 3, que dá menos 24. Agora tem uma situação. Por que menos com menos dá mais? E por que com mais dá menos? Vamos abrir aqui um link. Eu vou mostrar para vocês. Tá? E essa aqui é a situação. Mais 8 que multiplica menos 3. Eu vou distribuir esse menos 3 e vou colocar o oposto dele dentro do parênteses. Aí eu vou ter a seguinte operação. Mais 8 vezes mais 3 menos 3. Então, quando for fazer mais 3 menos 3, isso obviamente vai dar 0. Vai dar 0. Tá? Vai dar 0 aqui, ó. Men mais 3 menos 3 vai dar 0. 8 vezes 0 vai dar igual a 0. Mas se eu for fazer a distribuição, eu vou ter 8 vezes mais 3 e 8 vezes menos 3, que é igual a 0. Né? Então, toda essa operação ela tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 0. Analisando aqui, 8 vezes mais 3, isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar mais 24, certo? Mais 24 mais 8 vezes menos 3 igual a 0. Toda essa operação tem que dar 0. Eu já tenho mais 24. Para dar 0 ali, eu tenho que ter um simétrico do mais 24. Qual é o simétrico do 24? É o menos 24. Quer dizer, o único número que poderá ser colocado e pegar o 24 e somado com esse número para dar 0, esse número tem que ser menos 24. Qual é a conclusão? A conclusão que chegamos é que 8 positivo multiplicado por menos 3 vai ser igual a menos 24. Logo, 8 vezes menos 3 é igual a 24. Vamos para outra situação agora. Menos com menos dá mais. Por que menos com menos dá mais? Fazemos aqui a mesma
Observação, a mesma operação que fizemos no exemplo anterior. Tá. Vamos lá multiplicar. Menos 8 vezes 3, menos 8 vezes menos 3, menos 8 vezes 0 vai dar 0. Mais 3 menos 3 vai dar 0. Mais 3 menos 3 vai dar 0. O menos 8 está aqui, ó. Esse menos 8 multiplicado por 0 vai ter que dar tudo 0. Então, esta operação aqui vai ter que ser igual a 0. Tá? Aí, o que nós temos? Fazendo novamente aqui a distribuição. Menos 8 vezes mais 3 mais menos 8 vezes menos 3 igual a 0. Sabemos que menos 8 vezes mais 3 deu igual a quanto? Está bem aqui, ó. Resolvemos ela no exemplo anterior. Ó. Menos 8, tá? Menos 8 vezes menos 3, menos 8 vezes mais 3, que é a mesma coisa de menos 3 vezes mais 8, não muda nada, é igual a menos 24. Então, isto aqui, menos 8 vezes mais 3 vai ser igual a menos 24, que nós já vimos aqui. Então, se menos 8 vezes mais 3 é igual a 24, para ser igual a 0, este valor aqui tem que ser o simétrico de menos 24, que vai ser quem? Que vai ser o 24 positivo. Ou seja, menos com menos vai dar 24 positivo. Menos 8 vezes menos 3 vai dar mais 24. Então, pegando aqui o menos 24 e somando com o seu simétrico mais 24 é igual a 0. Tá? Logo, menos 8 vezes menos 24, menos 8 vezes menos 8 vezes menos 3 vai ser igual a mais 24, que é o valor que nós temos. Agora vamos voltar para lá, vamos voltar para cá. Vamos resolver mais outras questões aqui que envolvem as operações. Ficou fácil agora, depois que você analisa, né, por que mais com, voltando, por que mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Então aqui você tem a letra A, menos 5 vezes menos 2, já que você agora já sabe que sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes dá negativo. Aqui vai dar mais 10. Na letra B vai dar mais 10. Mais 5 vezes 2 vai dar mais 10. Então, mais 5 vezes 2 vai dar mais 10. Bem aqui a operação. Na letra C, mais 4 vezes mais 12 vai dar mais 48. Na letra D, sinais diferentes, bem aqui, ó, vai dar um valor negativo. 3 vezes 9 vai dar menos 27. Na letra E, sinais diferentes, vai dar negativo. E na hora que você for multiplicar o 20 pelo esse outro 20, vai dar menos 400. Tá? Então é isso, gente. Foi isso aí que a gente viu na primeira aula. Da aula de hoje. Tá? Na próxima aula nós vamos falar de divisão. Tá? Essa aqui é uma operação que não muda nada da multiplicação. As regras são as mesmas, tá? Na divisão e na multiplicação. Depois nós vamos falar de potência. Raiz quadrada, que é a operação inversa da potência. E vocês fiquem atentos para poder tirar as dúvidas e resolver as questões. Até uma próxima aula. Não esqueçam de, quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal. Quem ainda não entendeu, pode deixar seu comentário lá. Na medida do possível, vamos fazer um outro vídeo para tirar sua dúvida. Deixe lá o seu ok e até a próxima.